Se você ainda não conhece o 3I Atlas, ele está sendo uma das descobertas mais fascinantes do ano, já que estamos lidando com a visita de um objeto vindo de fora do Sistema Solar. Inicialmente, pouco se sabia sobre sua natureza, mas à medida que está se aproximando do Sol, está revelando-se como um objeto incrivelmente exótico. Observações do telescópio espacial James Webb revelaram algo novo e inacreditável: a composição química do 3I. Por incrível que pareça, algo inacreditável foi detectado no 3I Atlas, algo simplesmente diferente do que encontramos aqui no Sistema Solar. No vídeo de hoje vamos entender a composição do objeto interestelar. Para começo de conversa, é incrível como esse objeto ainda revela mistérios profundos. Não faz muito tempo que houve a descoberta de jatos invertidos no 3I Atlas, durante a análise de sua aceleração anômala, que já sugeria pistas sobre suas diferenças internas de densidade e composição. Pesquisadores se depararam com um fenômeno inédito. Em vez de expelir material para longe do Sol, como ocorre com quase todos os cometas conhecidos, o 3I Atlas lançava jatos de poeira e gás justamente na direção da estrela. Esse comportamento desafia a compreensão tradicional sobre a interação entre cometas e o vento solar. Normalmente, as partículas expelidas do núcleo são empurradas pela radiação e pelo fluxo constante de plasma emitido pelo Sol, formando caudas que se projetam no sentido oposto. No caso do 3I Atlas, porém, os jatos parecem contrariar essa lógica, levantando dúvidas sobre mecanismos físicos envolvidos em sua atividade. O fenômeno foi inicialmente dado como uma anticauda, que é basicamente uma ilusão de ótica onde aparentemente há material do núcleo cometário apontado em direção à estrela. Mas claro, não se passa de uma ilusão de perspectiva, o que não é o caso em 3I Atlas. Ou seja, nesse caso não estamos lidando com uma ilusão ótica. As imagens do Hubble revelaram emissões reais e assimétricas, reforçando a ideia de que o cometa possui características únicas em sua estrutura. Entre as hipóteses propostas está a possibilidade de que o 3I Atlas tenha uma rotação peculiar, mantendo uma parte de sua superfície permanentemente voltada para o Sol. Nesse caso, fissuras ou cavidades poderiam liberar gases direcionados, explicando sua ejeção invertida. Outra hipótese sugere que bilhões de anos de exposição ao ambiente interestelar modificaram sua crosta, desgastando os materiais mais voláteis e deixando camadas exóticas que reagem de maneira incomum com o aquecimento do Sol. Além disso, a altíssima velocidade do cometa, cerca de 58 km por segundo, adiciona complexidade a toda essa questão. Esse é o objeto interestelar mais rápido já detectado em passagem pelo Sistema Solar, e sua trajetória hiperbólica pode influenciar a forma como os jatos se manifestam. A combinação entre forças internas e externas pode ter criado condições para que o material fosse expelido contra a pressão exercida pelo vento solar. Mesmo com observações detalhadas, muitas perguntas permanecem em aberto. Os modelos atuais de dinâmica cometária foram desenvolvidos para corpos originados no Sistema Solar, e não para visitantes interestelares moldados por bilhões de anos em ambientes distintos. Por isso, o 3I Atlas se tornou um caso excepcional, desafiando teorias e oferecendo uma oportunidade única para ampliar nossa compreensão sobre a diversidade e comportamento de cometas vindos de outras estrelas. Agora, algo inédito foi descoberto pelo maior telescópio espacial em operação. O 3I Atlas tem uma composição muito, mas muito estranha. Vamos entender todas essas questões partindo da composição dos cometas do Sistema Solar. As observações do James Webb acabaram detectando uma composição incomum tanto na forma gasosa que é expelido de sua superfície, quanto nos compostos sólidos que formam o núcleo. E claro, todos esses achados revelam que estamos lidando com um objeto que veio de muito, mas muito longe. Os dados do James Webb obtidos com o espectrógrafo do telescópio revelaram emissões intensas de dióxido de carbono, monóxido de carbono e quantidades relativamente baixas de vapor de água.
Essa proporção de CO2 em relação à água é inédita e sugere que o cometa pode ter se formado em regiões muito frias de seu sistema original. Além disso, foram detectados compostos muito menos comuns, como sulfeto de carbonila, reforçando a ideia de que o ambiente de formação está quimicamente diferenciado do que temos por aqui. Esse quadro químico contrasta fortemente com os cometas do sistema solar, onde a água tende a dominar a composição volátil do objeto. O fato de o 3I Atlas apresentar tão pouco H2O indica que seu núcleo não permite que o calor solar penetre profundamente ou que sua estrutura já tenha sido alterada por bilhões de anos de exposição ao espaço interestelar. Em ambos os casos, a baixa abundância de água levanta questões sobre a forma como ele se preservou ao longo de quase 7 bilhões de anos, tornando-se uma cápsula intacta de um passado cósmico distante. Paralelamente às descobertas do James Webb, análises espectrais realizadas em diferentes comprimentos de onda identificaram a presença de níquel e ferro em concentrações inesperadas. O intrigante é que a quantidade relativa de níquel em comparação ao ferro é significativamente maior do que a observada em objetos do sistema solar. Em condições típicas, esses metais aparecem em proporções mais equilibradas, refletindo abundâncias próximas à do material primordial da nebulosa solar. No entanto, no caso do 3I Atlas, os dados sugerem um excesso incomum de níquel em relação ao ferro. Essa anomalia química tem implicações profundas. O fato de o níquel se destacar por ser resultado de processos de formação em ambientes galácticos diferentes, possivelmente ligados ao disco espesso da Via Láctea, aqui temos então as abundâncias de elementos pesados que evoluíram sob condições distintas das de disco fino, como é o caso dos objetos do sistema solar. Outra possibilidade é que o longo tempo de exposição ao meio interestelar tenha alterado seletivamente sua superfície, liberando metais de forma desigual e modificando as proporções originais. A estranheza de se observar uma concentração de níquel acima do ferro no cometa 3I Atlas está no fato de que, em condições normais, o ferro é muito mais abundante no cosmos do que o níquel. Os processos em supernovas e estrelas massivas produzem quantidades enormes de ferro, enquanto o níquel aparece em proporções significativamente menores, geralmente correspondendo a cerca de 5 a 10% do ferro. Esse padrão é refletido na composição do Sol, de meteoritos e de cometas do sistema solar, onde o ferro sempre predomina. No entanto, no caso do 3I Atlas, os espectros mostraram algo justamente no oposto. O níquel aparece em proporção maior do que o ferro, algo que não condiz com os modelos clássicos de formação cometária. Isso por si só é bizarro. Não necessariamente isso significa que estamos lidando com um objeto artificial. Afinal, uma alegação extraordinária como essa exige uma evidência extraordinária. O mais provável é que essa discrepância venha do ambiente de origem. A verdade é que o 3I Atlas segue nos surpreendendo. A cada nova observação, ele mostra que pode ser ainda mais intrigante e misterioso. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!